Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade ao nosso curso da História da Salvação. Nós estamos na primeira aula, na segunda parte. Aguarda um minutinho, vou compartilhar a tela com vocês, compartilhar o nosso gráfico. Muito bem, vamos dar continuidade aí. Vamos relembrar alguma coisa que nós falamos para a gente entrar novamente no tema. Então, muito bem, segundo o nosso gráfico aí, o gráfico apresenta o momento da criação, o momento em que o homem é chamado a viver e a partilhar do amor e da felicidade de Deus. Tá? O homem quis viver essa felicidade, esse amor, sem Deus e fora de Deus. Então, imediatamente entra o pecado no mundo, e com o pecado entra o sofrimento e entra a morte. É o momento da queda do homem, é o momento de queda de toda a humanidade, porque o sofrimento e a morte vai passar para toda a humanidade como uma transmissão. Mas Deus não deixa, não desampara o seu filho, não desampara a humanidade, não desampara o homem que ele tanto ama. Ele faz uma promessa que enviaria uma mulher e a descendência dessa mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Enquanto essa promessa não se realiza, Satanás se aproxima diante de Deus e acusa o homem de ter pecado. Muito bem, esse momento da acusação, quando Satanás acusa o homem passa a ser réu, porque ele não cumpriu um mandamento, não cumpriu uma lei. Então é Satanás diante de Deus como um acusador, levando os fatos de uma verdade do homem que não cumpre o mandamento de Deus, e por não cumprir o mandamento de Deus, ele está condenado à infelicidade, ele está condenado à morte eterna. Muito bem, se nós temos aí um acusador, nós temos o homem que é o réu, nós temos o mandamento, esse acusador apresenta todos esses fatos diante de Deus, que passa a ser o juiz. Ou seja, nós estamos aí diante do homem que tem um processo aberto, nós estamos diante de um tribunal. Falta um elemento muito importante para que isso se complete, ou seja, nós temos o réu, nós temos o acusador, nós temos o juiz, nós temos um fato, mas falta alguém que nos defenda. Então, nesse momento, Deus Pai pede para que seu Filho venha ao mundo para nos defender. Ou seja, Jesus, ele é o nosso advogado, Nós vamos, nesse momento vai acontecer um julgamento, e eu peço que você abra a tua palavra em João capítulo 12, versículo 31 a 32. Então, o momento que nós estamos vivendo aí na história da salvação é o momento desse juízo, ou seja, está acontecendo um julgamento de toda a humanidade. Versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ou seja, de que forma vai acontecer esse juízo, esse julgamento? Ou seja, Jesus que vai dar a sua vida por cada um de nós, através da sua paixão, morte e ressurreição. E é através da sua paixão, da sua morte e da ressurreição que o juízo vai acontecer. A palavra vem colocar para nós aqui, versículo 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Gente, como é que acontece o juízo? O juízo acontece no momento da paixão de Jesus, em que ele é crucificado, e o juízo acontece no momento em que Jesus é elevado. No momento em que Jesus é colocado na cruz, a cruz está no chão e representa Jesus crucificado ali, representa o homem que se afastou de Deus através do seu pecado, e ele está condenado, é o homem caído. Jesus deita na cruz, ele é pregado na cruz, o seu corpo está todo flagelado, ele está todo machucado, e o seu corpo é irreconhecível. Ou seja, para mostrar para cada um de nós aquilo que o pecado faz na alma do homem. Ele foi representado no corpo de Jesus. Nós temos aí Jesus, ele se tornou absolutamente irreconhecível no momento em que ele foi pregado na cruz, porque a palavra de Deus nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem que vive numa situação de pecado, ele perdeu a sua semelhança com Deus. Por isso nós temos o corpo de Jesus completamente flagelado e desfigurado. Então Jesus, naquele corpo flagelado, mutilado, machucado, ele mostra para cada um de nós, ou seja,
todos os sofrimentos, todas as dores, a consequência de todo o pecado eu assumi no meu corpo e na minha alma. Jesus ali na cruz, no chão, deitado, com seu corpo completamente machucado, ele mostra para nós, esse é o homem que vive numa situação e está na condição de pecado. Ele assume todo o pecado do mundo. Mas o momento em que Jesus é levantado na cruz, ou seja, é a primeira elevação. Ou seja, Deus que deseja tirar o homem desta condição de pecado e o eleva, vai libertá-lo. Ou seja, nesse momento, Jesus, na cruz, ele por ter sido obediente e obediente até a morte de cruz, ele vai cumprir aquele preceito, ou seja, ele vai nos dar aquela prova de amor. Ele não conheceu o pecado e por não conhecer pecado, ele pode assumir os nossos pecados. Jesus assumindo todos os nossos pecados na cruz, o momento que ele levanta e o momento em que ele morre na cruz, ele tira o homem dessa condição de pecado. Ou seja, começa a salvação, o primeiro momento da salvação, o primeiro momento do resgate. Mas não bastava apenas tirar o homem do pecado, era necessário também aproximar o homem de Deus. Então nós vamos ver no momento em que Jesus tem a sua ascensão, após a sua paixão, morte, a sua ressurreição, Jesus ascende aos céus, ou seja, é a segunda elevação. Ou seja, não basta para Deus que nós vivamos fora de uma condição de pecado. O que Deus deseja é que nós vivamos em união e comunhão com Ele. Então Jesus ascende aos céus, ou seja, ele é o primeiro homem a entrar no céu. E quando ele entra no céu, ele abre a porta para levar todos aqueles que acreditam que a salvação veio através dele. Então essa sentença ela vai se realizar exatamente, vamos ler a passagem de Marcos, versículo 16, de 15 a 16. Evangelho de São Marcos. Abra comigo. Capítulo 16, versículo de 15 a 16. Todos acharam aí? Posso ler, né? Vamos lá. Então, Evangelho de São Marcos, 16, 15 a 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nesse momento da história da salvação, é Jesus que já passou pela sua paixão, Jesus que a ressurreição já aconteceu, Jesus se aproxima dos apóstolos e dá uma ordem. Ou seja, qual é a ordem? A salvação já foi realizada, mas ela precisava ser anunciada. E quando Jesus dá essa ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo, olha, toda a humanidade, todos os homens precisam saber. Porque o que nós temos aqui agora é que Deus deseja salvar o homem todo, ou seja, corpo, alma e espírito. Mas Jesus deseja também salvar todos os homens. Por isso ele pede, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, anuncie esta verdade. Que eu vim aqui por um ato de amor do Pai, o Pai pediu que eu viesse, o Pai que ama toda a humanidade, eu que amo toda a humanidade, eu vim para salvar e para remir a todos. Mas existe uma condição, versículo 16. Mas quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós estamos diante, aqui, observa, na sentença, o número 6 do nosso gráfico. É o momento que divide toda a história da humanidade, ou seja, e divide a minha história pessoal. Diante dessa realidade, que Jesus vem ao mundo na plenitude dos tempos, quando ele vem para dividir a história, aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, ou seja, na história de toda a humanidade. Mas o principal, é a minha história pessoal. Eu, diante dessa verdade, que Jesus que veio ao mundo para remir a minha pessoa e remir todo mundo, qual é a minha resposta diante de Deus? Eu tenho um ato de fé, eu acredito que Ele é o meu Salvador, eu acredito que Ele é o meu Senhor, eu acredito que Ele é aquele que envia o Espírito Santo, porque o versículo 16 vai dizer para nós, olha, quem crer e for batizado será salvo, ou seja, então a necessidade que nós precisamos acreditar que Jesus veio ao mundo,
que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Se você acreditar, meu irmão, ouvir essa palavra de Deus, receber o batismo e viver plenamente esse batismo, você será salvo. Mas a palavra também afirma, mas quem não crer será condenado. Então, diante da verdade, só tem duas posições. Ou de uma rebelião, eu não vou acreditar, ou de uma aceitação, eu serei salvo. Acreditando que Deus vai transformar a minha vida e vai me salvar. Então a sentença foi dada. Ou você crê é salvo ou não. Muito bem. Quando isso aconteceu? Vamos lá para o item 7, a Páscoa, né? Abra aí, por favor, em 1 Coríntios, né? Ou seja, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 22. Né? A palavra de Deus vai nos dizer, mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Então é Paulo que escreve para a comunidade de Coríntios, afirmando uma certeza absoluta, né? Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícia dos que morreram. Ou seja, Jesus ressuscitou e ele é o primeiro. Através dele todos irão, a ressurreição vai acontecer para todos. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Então nós estamos aí diante do quê? Do novo Adão. Pelo primeiro Adão, né, que foi orgulhoso e que desobedeceu, entrou o pecado, entrou o sofrimento e entrou a morte no mundo. Era necessário que viesse outro Adão. Esse outro Adão é aquele que vai ser humilde, é aquele que vai obedecer, é aquele que vai trazer a vida eterna. O primeiro Adão trouxe a morte eterna. O segundo está trazendo a vida eterna. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Ou seja, não existe outro caminho para a vida eterna a não ser Jesus Cristo. Essa salvação ela já foi realizada, ela precisava ser anunciada. Por isso é que Jesus, eu peço que você abra aí, para a gente ver aí, o item 7, a Páscoa. Por favor, abra aí. Atos dos Apóstolos 2, versículo 33. Atos dos Apóstolos 2, versículo 33. Então, a salvação foi realizada, ela precisava ser anunciada. Atos dos Apóstolos 2, versículo 33. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Ou seja, Jesus passa pela sua paixão. Ele morre. Morrendo, ele vence o pecado. Jesus ressuscita, ele vence a morte. Jesus ascende aos céus. Quando ascende aos céus, ele é glorificado. O glorificado, ele recebe em plenitude o Espírito Santo e recebendo em plenitude, ele derrama para toda a terra. Ou seja, terminou a missão de Jesus e começa a missão do Espírito. Ou seja, o Pai. O Pai é aquele que cria, quer que o homem viva na plenitude na criação, o seu amor e a sua felicidade. O homem dá as costas para Deus. Então Deus envia o seu Filho Jesus. Jesus vem operar a redenção. O pecado já foi tirado do mundo. Agora é o Pai e o Filho que vão enviar o Espírito. Porque não basta nós nos afartar, Deus nos livrar do pecado. É necessário que Deus nos dê uma força para que nós não caímos novamente em pecado. Então, Jesus é aquele que envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos dá força para vencer essa tentação e para vencer esse pecado. Para isso foi necessário que Jesus fundasse uma igreja. Eu peço que você abra aí Efésios 2, de 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Muito bem. Nós estamos aí no item 8. A igreja. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado e nesse momento Jesus vai formar o seu novo povo, o povo de Deus. Versículo 19. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre